A minha fala, no âmbito de recursos naturais, e um pouco do que foi falado aqui da minha trajetória, vai ser sobre água, mais especificamente sobre água no meio urbano, saneamento, e um pouco dos aprendizados que a gente vem acumulando com essas recentes crises hídricas em diferentes cidades do Brasil. Vou dividir minha fala em 3 partes. Uma primeira, uma geral de reflexões sobre a questão da água hoje no planeta e o que a gente tem aí para os próximos anos. Algumas questões relacionadas ao Brasil, especificamente. Acho que eu estou fazendo um... É aqui que está fazendo alguns dados recentes sobre água que eu acho que podem ser inspiradores para a reflexão que virá a seguir. E, finalmente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que nós desenvolvemos no âmbito da Aliança pela Água em 2016, que é uma pesquisa que gerou toda uma proposta de estruturação de segurança hídrica, um conceito que é relativamente novo. Então, eu vou tentar trabalhar esses três temas nesse tempo que é meia hora, né? Tá. Então, acho que a primeira parte, a água hoje, acho que é cada vez mais presente como uma questão que está ganhando uma centralidade que até pouco tempo atrás essa centralidade não existia. A água estava relacionada com o meio ambiente, a água estava relacionada com outros temas, mas não necessariamente a água no centro do debate. Isso vem mudando rapidamente nos últimos 20 anos. A água, não só pela emergência do tema, então nós temos crises em diferentes lugares do planeta, né? Nesse momento, tem diferentes regiões do planeta com graves problemas relacionados tanto à estiagem quanto a enchentes, né? Além do tema ter uma grande emergência, ou seja, ele está ficando cada vez mais na centralidade de debates em diferentes instâncias. Isso nos faz, acho que faz uma primeira reflexão importante, que é, quando a gente fala de água, eu estou falando aqui muito além de um recurso natural. Eu estou falando de um elemento estruturante para a vida no planeta, portanto, estruturante para a gente, estruturante para o nosso modo de produção e consumo, e para um elemento que, para os próximos anos desse século e daqui para frente, ele vai ser absolutamente determinante para o futuro das diferentes, para o futuro que a gente vai ter, né? Primeiro, porque nós temos um recurso que, na verdade, ele tem total relação com o clima, não dá para dissociar a água de clima. Então, a mudança climática, os impactos das mudanças climáticas, eles já estão sendo sentidos, principalmente pela água, seja pela falta de água, seja pela abundância, né? E isso só vem se intensificando. A mudança do regime da água está totalmente relacionada com o aquecimento do planeta, mas também pelo fato de que os usos da água, eles vêm, de certa forma, comprometendo este acesso em diferentes níveis. Nesse sentido, é importante a gente pensar a água para além do recurso natural, mas pensar na água como algo que tem múltiplas dimensões na nossa vida hoje. Então, a água tem a dimensão de meio ambiente, tem a dimensão de recursos hídricos, que seriam os usos que nós fazemos da água, né? Irrigação, saneamento, indústria, a dimensão de saúde, a dimensão de saneamento, tem uma série de dimensões de defesa civil, de adaptação climática, e tudo isso acaba tendo também uma implicação, obviamente, em legislações, em políticas e em direitos, né? Então, quando nós estamos falando de água cada vez mais, a gente tem que ter em mente esta parte do direito e do acesso, porque isso vai ficar cada vez mais determinante. Nesse sentido, essa reflexão sobre a emergência e urgência da água e suas múltiplas dimensões tem levado a uma trajetória que seria o seguinte: a forma como a gente usa a água hoje, diferentes cenários, mostram que nós vamos ter problemas gigantescos num prazo muito curto de tempo, né? Se a gente for olhar hoje a situação dos reservatórios, do reservatório equivalente todo do Nordeste,
ou mesmo do quanto que a gente tem de água reservado, do tempo, por exemplo, Brasília, né? O tempo que a gente vai ter de retorno de uma situação de normalidade, dependendo do clima, é muito preocupante do ponto de vista de curto prazo e de médio prazo, somado a outros indicadores, como, por exemplo, o nosso grande déficit de saneamento, né? Então, acho que, nesse sentido, cada vez mais, nós temos trabalhado no âmbito da Aliança pela Água, com um conceito que é, a gente precisa começar a construir uma nova cultura de cuidado com a água. Essa nova cultura não é uma nova forma de gestão. Considerando as múltiplas dimensões, considerando que a água ela é um elemento estrutural e determinante para o que vai acontecer daqui para frente. Considerando que a água é um elemento extremamente dinâmico, né? A gente ouve que 97% da água da Terra está no mar, né? Só que, na verdade, é meio que impossível você dimensionar onde é que está a água na Terra. A água está há pelo menos 4 bilhões de anos circulando pela Terra e se renovando o tempo inteiro dentro de uma coisa que se chama ciclo hidrológico, né? Desde que começou a chover e o planeta esfriar e ganhando a configuração que ele tem hoje, isso daí nunca mais parou e foi determinando, inclusive, a existência da própria vida na Terra. Então, essa relação, né, de como que a gente quantifica a água como algo menos estático e algo muito mais dinâmico, que está totalmente interrelacionado com praticamente tudo que vai acontecer na Terra, é uma das coisas importantes dessa nova cultura. Além disso, considerando essa proposta de uma nova cultura, a gente pressupõe uma importância de uma transição, né? Ou seja, você não vai sair daqui amanhã conseguir fazer uma nova cultura. Na verdade, você tem que trabalhar uma transição, e a gente tem trabalhado isso com 3 princípios. O primeiro princípio é a água como direito, o reconhecimento do direito humano à água e saneamento. Desde 2010, a ONU tem a declaração da água como direito humano, água e saneamento, né, como os 2 componentes, né, a água dentro do saneamento. São a água, esgotamento sanitário, direito a estar protegido de poluição, etc. O segundo, esse princípio, o Brasil é um dos países que é signatário, mas ele, na prática, ele tem muito pouco desdobramento do ponto de vista de regulamentação. A gente tem hoje, no Senado, em discussão, um projeto de lei que prevê fazer uma emenda, uma PEC, uma emenda constitucional para incluir o direito humano à água e à terra, a água e a terra na Constituição. Isso já seria um gesto e um passo super importante. Então, esse seria o primeiro princípio, a gente garantir o direito humano à água e saneamento. Isso parece uma coisa assim, isso está garantido. Mas, se a gente for pensar aqui, do ponto de vista da cooperação e da governança global, né, do ponto de vista das convenções de clima, convenção de biodiversidade, a gente não tem uma convenção sobre água. A gente não tem um acordo internacional vinculante dizendo, olha, numa guerra, você não pode poluir a represa do seu vizinho e matar a população dele de sede, né? Ou você, dentro do seu país, não pode começar a priorizar todo o uso da água para irrigação e deixar as cidades em situação de emergência, que é o que a gente está fazendo no Brasil, né? Então, essa convenção internacional ela vai começar a ajudar a não fazer como acontece com o clima, que é possível você ter metas, mas ela vai ajudar a gente a começar a estabelecer valores e, no mínimo, de regras, de limites até onde dá para ir, considerando que é um recurso que não tem substituição. Não dá para você falar, não, toma óleo diesel. Não vai dar. Agora, não tem como substituir para todos os processos. Então, acho que esse é um ponto super importante. O outro ponto é que seria o primeiro princípio do direito humano. O segundo princípio é o compartilhamento de responsabilidade para garantir o acesso à água, né? Isso tem a ver com uma palavra que é governança, e que, no caso da água, a governança é super complexa, porque, por mais que a gente fale de água do ponto de vista global, a água é extremamente local. A relação do Manauara com a água é totalmente diferente do belemense. Eu tive a oportunidade de morar em Belém. Mesmo são duas grandes cidades da Amazônia, é diferente totalmente a relação com a água, que é diferente de vocês em Recife, que é diferente da gente em São Paulo, é diferente.
tanto do ponto de vista dos recursos naturais e da disponibilidade, mas também do ponto de vista do que foi feito desde então, né? Se a gente for olhar bem para trás mesmo, tem até uma bibliografia bem interessante, que é um livro que se chama Elixir, que é de um arqueólogo que se chama Brian Fagan. Ele faz um estudo de como as diferentes civilizações lidaram com a água. E isso vai mostrando não só a capacidade de sobreviver ou não, ou de prosperar ou não, mas também o quanto que essa forma de lidar com a água resultou em modelos modernos. Por exemplo, na Califórnia, existe um direito originário em relação à água. Então, durante a crise, lembra que teve, há 2 anos atrás, a Califórnia estava num caos, está de novo, né? Está pegando fogo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, as imagens são assustadoras. Saneamento. Saneamento é uma outra política, com outros atores. Então, estou dando um pouco esse exemplo para a gente pensar. Bom, a governança, né? E não é só uma pergunta. Ao longo de 2015 e 2016, eu tive a oportunidade de fazer, junto com a professora Estela Neves, da UFRJ, uma pesquisa que resultou, esse material está disponível no site Aliança pela Água, que é o estudo sobre a governança da água no Brasil, considerando essas múltiplas dimensões. Então, não é só uma avaliação sobre uma política, por exemplo, de saneamento, mas é pensando no cruzamento entre elas e tentando delimitar um pouco os campos das responsabilidades exclusivas, concorrentes, dos municípios, com o Estado, com a União. Então, a gente fez uma grande pesquisa sobre isso, esse material está disponível, e desse material, como era 2016, nós tiramos uma parte específica, que é qual que é a agenda dos municípios. Então, isso eu vou falar por último, que é essa Agenda Municipal de Segurança Hídrica. Tá? Então, o primeiro princípio, direito humano, o segundo princípio, corresponsabilidade, e o terceiro é a importância da gente recuperar e proteger os ecossistemas responsáveis pela renovação da água. Mais do que pensar naquela proporção, 97% da água é salgada, ou 70 e poucos % da água do Brasil está na Amazônia, isso diz muito pouco, né? Ou como é que alguém mediu que é 70%? Como é que alguém mede quanta água tem num rio, né? É uma estimativa, assim, mais ou menos ali na água na terra, você estima que em média a profundidade é tanto, e aí você fala, mas o que a gente tem é um elemento que tem 3 estágios, que é sólido, líquido e gasoso. Até hoje, e talvez provavelmente não tanto mais tempo, mas até hoje a gente só achou água líquida na Terra. A existência da água líquida tem a ver... A água líquida é o estado instável da água. A água é um dos... Hidrogênio e oxigênio é o primeiro e o terceiro elemento mais abundante do universo. A gente sabe que tem água em cometa, tudo congelada. Mas água líquida é um estado instável da água. Então, a gente só encontrou aqui. E essa coisa instável está o tempo inteiro em movimento, né? Então, não dá para a gente só olhar para a água como uma coisa estática. Nesse sentido, esse conceito da renovação da água feita pelos ecossistemas, ela ganha uma importância fenomenal, porque o que importa é a gente manter essa bomba rodando para renovar, né? Que é todo dia o mar está aí. A gente está dessalinizando quantidades absurdas de água todo dia com chuva, né? Essa chuva precisa cair em algum lugar. E esse lugar precisa estar em condições para que essa água continue o ciclo. O que nós estamos fazendo é acabando com esses lugares onde a água vai continuar o ciclo. E se nós fizermos isso, aí acaba a água. Porque aí a água vai continuar caindo, só que a gente não vai ter condições de renovar, porque a água vai vir destrutiva, como veio no Texas esse ano. A chuva que caiu no Texas esse ano, ela chegou a mais de 800 milímetros. Isso muda a forma de classificar chuvas, né? Num dia, 800 milímetros são 80 centímetros num dia, né? É muita chuva. Nem aqui, acho que aqui deve ter chuva de 200, 300, não sei. Posso estar falando uma besteira, mas é muita chuva. Então, acho que, nesse sentido, essa importância, esse valor da recuperação e proteção dos ecossistemas responsáveis pela renovação de água, ele começa a ganhar uma consistência do ponto de vista de fazer parte do ciclo. A renovação do ecossistema faz parte, assim como faz a gestão de recursos hídricos, assim como faz saúde, etc. Então, a gente tem construído esse conceito de nova cultura de cuidado com a água, com base nesses 3 princípios, e que desdobraria em
uma série de medidas, entre elas, assim, se a gente quer ter água, a gente tem que cuidar das fontes de água. Não tem jeito. Ou vai cuidar dos mananciais, ou vai resolver, né, se eu vou usar água para beber, ou se eu vou deixar poluir, jogar mercúrio, etc. Né? Então, cuidar da água. Segundo, tratar e reutilizar esgoto sempre tratar a água e reutilizar sempre que possível. A nossa retirada de água aumentou em 80%. A projeção é que nos próximos 13 anos, até 2030, aumente mais 30%. Tá? Isso, do ponto de vista, isso é bom ou é ruim? Então, é muito difícil de falar, porque você falar no geral, mas se a gente começar a olhar para regiões específicas, o Brasil já tem boa parte dos territórios de produção econômica e de população em estresse hídrico. O Nordeste está em estresse hídrico, o Distrito Federal está, São Paulo está, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, entendeu? Outros lugares estão em estresse qualitativo, né? A falta de saneamento, ela cria um estresse hídrico, ela bota as populações num grau de vulnerabilidade, né? O professor Ricardo Abramovay falou de superbactérias, né? Você pode começar a ter questões aí de contaminação no contato com o esgoto, etc., que são assustadoras do ponto de vista do nosso não preparo do ponto de vista de saúde pública. Né? Então, tem realmente um grau de importância muito grande. Os usos, pensando no geral, com todas essas considerações. Hoje, tem três conceitos importantes antes de pensar o uso da água. A água você vai começar fazendo como? Você vai retirar a água da natureza. Essa é uma forma de... Então, o volume retirado. Então, eu vou pegar aqui para beber, eu vou retirar a xícara inteira. Dependendo do que eu vou fazer com essa água, se eu vou beber, se eu vou regar uma planta, se eu vou fazer um artesanato, se eu vou fazer uma termoelétrica, etc., eu vou usar de um jeito. Ou seja, eu vou devolver uma quantidade do outro lado. Isso vai ter uma coisa que se chama taxa de retorno. Né? Então, não é necessariamente que a irrigação é o fim do mundo. Ela pode ser uma coisa... O segundo uso que mais retira água é o abastecimento urbano. Para os 160 milhões, mais ou menos, de brasileiros que moram em área urbana, estimando-se, né, que é o dado, que esse é um outro dado importante, estimando-se que todos os 160 milhões de brasileiros que moram em área urbana tenham acesso à água, o que não é verdade, porque em assentamento precário você não pode levar infraestrutura. Então, esses dados de saneamento estão todos com problemas, a gente precisa falar novamente sobre eles. Então, isso é o segundo retirada, abastecimento dos 160 milhões. A terceira, hoje, são as termoelétricas. Essa é uma das grandes novidades do relatório da ANA, porque até então a ANA não tinha separado indústria, termoelétrica, mineração. E esse dado... Não só as termoelétricas estão fazendo essa retirada, e, por outro lado, a nossa base são as hidrelétricas e as termoelétricas, porque a gente não tem água nas hidrelétricas, e aí nós estamos consumindo. Ou seja, tem que conversar sobre isso. Né? Esse dado novo é um dado importante a ser perseguido. Eu acho que daí dá para sair muita proposta, trazendo setores que, tradicionalmente, o setor elétrico, o setor de mineração, são totalmente... Eles têm os seus setores próprios, né? Então, não tem conversa, a mineração manda na água. Tem uma proporção, né, que se usa globalmente, que é 70% para a agricultura, 20% para a indústria, 10% para abastecimento. Tem umas coisas, esse meio padrão, né, dessas quantificações, sempre com aquelas ressalvas que eu falei das quantificações. Mas, no caso do Brasil, isso aí reflete um pouco como é que a gente está ocupando nosso território e tal. Então, acho que são dados importantes para serem olhados e acho que desdobra muita coisa. Acho que eu já estou falando bastante, mas eu vou tentar ir para um finalmente. Saneamento. Né? Eu acho que saneamento, a gente precisa começar a conversar meio quase do zero. Né? Porque nós temos hoje, quando a gente fala 90% da população do Brasil tem acesso à água, não é verdade. O dado que a gente tem de saneamento, tem um dado lá atrás do censo. O censo tem uma categoria aglomerados subnormais, onde a questão da infraestrutura é nebulosa. 10 minutos? Ah, beleza, vamos. A questão é nebulosa, porque, inclusive, aglomerados subnormais, que o censo usa, o IBGE, não é o mesmo conceito que o Ministério das Cidades usa para assentamentos precários. E não é o mesmo conceito, por exemplo, que a cidade de São Paulo
usa no seu plano municipal de habitação, ou que provavelmente em várias outras. Então, a cidade de São Paulo tem cortiço, tem favela, tem loteamento irregular de manancial, tem assentamento precário. Ou seja, bom, aí, quem que define o que é e como é que pode? Bom, no caso de São Paulo, está no contrato que quem define colocar infraestrutura é meio a Sabesp, que fala, a companhia privada, mista, né, que tem um contrato de concessão com a prefeitura para prestar serviço, ela fala, bom, eu só vou botar saneamento lá se você fizer a urbanização. Só que o plano de saneamento não conversa com o plano de habitação, seja do ponto de vista de território. Então, a prefeitura usa distrito, subdistrito, conglomerados lá do censo, etc. A Sabesp usa macrometrópole, regiões de subbacia para os investimentos dela. Então, ou seja, é um desafio enorme a gente conversar saneamento. Eu acho que a gente fez duas importantes reflexões que são tanto, acho que, porque a gente tem de desafio ano que vem, de eleições, mas também acho que de continuidade, como é que a gente... Né, se a gente, os 90% não tem acesso, ou tem acesso precário à água, tem implicações gigantescas para a saúde. Né? Os dados de esgoto são mais absurdos ainda. Né? Se a gente ouve aí que o dado é que metade da população no Brasil tem acesso à rede de esgoto, isso quer dizer que, dessa metade, a gente está falando da metade que mora de forma regular. A gente não está falando da população que mora em assentamento precário. E o que a gente está desenhando, a nossa concepção atual, né, no Brasil em geral, a discussão que está sendo feita no âmbito do governo federal, em que a gente tem, desde o ano passado, o BNDES criando uma PPI aí do programa de parcerias para a privatização do saneamento, que não saiu e não vai sair. Assim, é muito difícil sair, porque a concepção ali, a hora que os caras começam a fazer os estudos de viabilidade econômica dessas empresas, elas não param em pé, porque você vai fazer o quê? Nós vamos ter que criar o quê? Nós vamos ter que criar a água, virar uma coisa rentável, que vai pagar toda a conta. Não, e até com um impacto que nós vamos permitir criar 2 níveis de serviço, quem pode pagar vai ter um nível, quem não pode outro. Isso até pode ser. Mas não necessariamente tem que ser quem pode pagar ter um nível bom e quem não pode ter um nível ruim. A gente tem experiências hoje em diferentes lugares, Índia, Bangladesh, China, de grandes contingentes populacionais que estão fazendo novas abordagens de saneamento. A água é local, saneamento e assentamento precário é super complexo, porque não necessariamente uma rede de saneamento é uma coisa extremamente fixa. Né? Ela não é uma coisa maleável. Ela é um cano que tem que ser construído embaixo da terra, que não é que vai dar para ele fazer aquela virada, subir, descer morro e fazer aquela quebradinha, etc. Né? Aí, bom, então tá. Mas um dia eu vou conseguir regularizar. Quais são as metas de regularizar? Não sei. Qual que é mais ou menos a população em assentamento precário aqui em Manaus? Alguém sabe? Se tem alguma meta de regularizar tudo isso? Então, se a meta é daqui a 100 anos, então só daqui a 100 anos essa população vai ter acesso a saneamento? Pô, não vai. Eu acho que essa nova cultura pressupõe que a gente vai criar uma solução, nem que seja alternativa, até a gente conseguir, mas a gente vai tirar as pessoas da vulnerabilidade. E, com base nessa reflexão, nós desenvolvemos essa pesquisa, e aí eu vou para o final, que é uma pesquisa pensando, bom, que é a da governança da água, que parte, né, do principal... Como é que a gente vai construir essa governança? Por onde? Por recursos hídricos? Não. A gente começou a trabalhar por um conceito, que é o conceito de segurança hídrica, que é um conceito novo. O conceito de segurança hídrica ele vem sendo falado, e dependendo do observador, né, como diria o Einstein, mas ele é uma coisa. Sei lá, para o dono da Sabesp, para o dono, não, desculpa, para o diretor, para o presidente da Sabesp, ou para o conselho de administração, segurança hídrica, ou mesmo para o secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, segurança hídrica é aumentar a disponibilidade de água. Então, eu vou ter segurança porque eu vou ter muita água. Né? Se a gente for cruzar isso, por exemplo, com conceitos de adaptação climática, não necessariamente isso daí resultou numa adaptação positiva. Tem até um artigo do professor Pedro Jacob, num livro recente, que ele fala sobre isso. Eu não vou lembrar o nome do conceito agora, mas uma adaptação bem-sucedida vai ter que ser aquela que resulta em mobilização de recursos para recuperar, para recompor
e que você fique numa situação igual ou melhor do que você estava, e não de fazer uma coisa que no curto prazo eu resolvo, só que no futuro eu acabei com a água do estado vizinho, eu continuo sem saneamento e eu vou ter uma nova crise de água daqui a pouco. Né? Então, acho que com base nessa reflexão, nós começamos a ir atrás. A professora Estela Neves, inclusive, está fazendo o pós-doc dela sobre segurança hídrica, então ela está fazendo uma grande revisão do que isso tem. A gente não tem, no ponto de vista global, ainda um conceito, a ONU não tem. Deveria começar a discutir agora. O Brasil, ano que vem, vai receber o Fórum Mundial da Água. É uma ótima pauta global a gente começar a pressionar, porque o Fórum Mundial da Água não é uma COP. Atenção, gente, não é uma COP. Não é um evento da ONU, é um evento importantíssimo da agenda de água, porém, é um evento privado, concebido pelo Conselho Mundial da Água, que é uma ONG, que inclusive é presidida pelo atual secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, o senhor Benedito Braga. Esse evento, ele tem uma coisa privada, para você participar você vai ter que pagar, porém boa parte dele é paga pelo governo brasileiro, inclusive agora com o patrocínio da Sabesp. Né? Esse evento vai acontecer em Brasília. É um ótimo momento não só para a gente refletir sobre o tema, interagir com outras experiências de outros países, mas também em começar a pressionar os representantes que vierem de governo, que aí não são as embaixadas, né? São representações não tão formais, né? Não do ponto de vista das convenções. Mas começar a pressionar os países que estiverem presentes para, então, você é signatário do direito humano à água, nós temos que começar a dar um passo agora no sentido de formalizar um evento global de governança mesmo, e mais oficial de verdade e não oficioso, né, desse tipo. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. A segurança hídrica, a gente foi parar onde? A gente foi parar num conceito da ONU Água, de 2013, que diz o seguinte: segurança hídrica é você garantir água em quantidade, em qualidade, com acesso físico e financeiro, protegendo as pessoas de poluição, protegendo as pessoas de desastres naturais, garantindo os ecossistemas para renovação de água e clima de paz e resolução de conflitos em relação ao uso. Ou seja, ele é um conceito bem complexo e vai olhando, a hora que você olha, você fala, pô, eu vou falar de recursos disso. E a gente falou, onde é que isso se desdobra no que a gente tem de governança e de lei no Brasil? Se desdobra no município. Se desdobra por meio da construção de uma agenda municipal de segurança hídrica. Do ponto de vista dos direitos e deveres na Constituição, o município tem atribuições exclusivas em relação à saúde, a saneamento, a meio ambiente, que fazem com que ele seja o território e o ente federativo que pode fazer a integração das diferentes políticas. É no município o município vai ter que começar a puxar, trazer o comitê, trazer a concessionária, trazer saúde e começar a criar pelo menos indicadores de segurança hídrica e disso começar a trazer e implementar. Não tem muita novidade. A gente tem um monte de instrumentos propostos pelas leis, por exemplo, a Lei Nacional de Saneamento 2007, regulamentada em 2010, ela prevê que o município é o titular dos serviços, e é importante não confundir concessão, prestação de serviço com planejamento da política. Isso a gente tem muita confusão no setor. Então, o município ele pode fazer concessão, ele tem gestão compartilhada em área metropolitana, etc., mas ele não pode delegar o planejamento da política. Ele é o titular da concessão de serviço, ele também não pode delegar isso. Tá? Então, essa é uma coisa importante. E, com base nisso, a gente começou a construir essa proposta de política de segurança hídrica, que é o município como o espaço que articula e o município como o espaço que faz meio cúmplice de coisas que já estão na lei. Então, pela lei de saneamento, o município deve fazer um plano municipal de saneamento. Esse plano ele é uma pré-condição a um contrato de concessão e não uma coisa feita depois do contrato de concessão. E o plano municipal de saneamento ele tem que ser revisto a cada 4 anos. Ele dá diretrizes, inclusive, para definir tarifa. Ele dá diretriz de qualidade, quantidade de acesso. E ele tem que ter um mínimo de controle social. A recomendação da própria lei é a criação, recomendação não, é obrigatoriedade do município. Criar um Conselho Municipal de Saneamento, que pode ser criado junto com
conselhos, por exemplo, de meio ambiente ou até outros, mas que traz um protagonismo que o município não tem em recursos hídricos. Porque recursos hídricos, o município não é usuário de água. O município é um ente do comitê de bacia, assim como a sociedade civil e tal. E fica meio até difícil para os municípios comprarem a ideia de gestão de recursos hídricos. O cara fala, mas o que eu faço de fato com isso, né? E no caso do saneamento tem essa questão. Então, com base nisso, nós estruturamos em 2016 uma campanha chamada Vote pela Água, que criou, né, essa campanha teve uma colaboração muito grande de uma pessoa que provavelmente vocês conhecem bem, que é o Rafael Poço, que o Rafael trabalhou comigo na Aliança desde o início, e nós montamos com um grupo de organizações que fazem parte da Aliança, Greenpeace, SOS Mata Atlântica, WWF, Cisterna Já. A Aliança reuniu 70 organizações, teve, inclusive, o Baba, ele é da rede. Ele encaminhou na Câmara dos Vereadores, ele não lembro agora qual município, ele encaminhou também, e aí a ideia é a gente, para o ano que vem, ampliar municípios que estejam, vereadores e vereadoras que estejam dispostos, né? Até acho que pode ser uma coisa muito interessante da gente articular mais aqui, que é apresentar isso para o pessoal da rede de uma forma de, olha, isso daqui é um desafio, está aqui, está na mão, a gente começa a trazer e começar a empoderar, a criar esse conceito de segurança hídrica de baixo para cima. Né? Acho que, do ponto de vista da campanha, é isso. Para o ano que vem, eu acho que esse tema da segurança hídrica ele tem uma aplicação muito importante do ponto de vista das atribuições estaduais e federais. A questão do saneamento, eu acho que ela é fundamental da gente começar a discutir agora. Tem essa discussão no âmbito do BNDES, e teve agora uma nomeação, né, teve a saída do Vicente Andreu, que era o diretor da ANA, ele foi substituído por uma indicação do Temer, assim, sem consultar ninguém, né, com uma pessoa que está participando desse processo de tentar centralizar a regulação do saneamento. Então, acho que tem aí toda uma pauta bem quente daqui para frente. E eu termino aqui dizendo que muito legal, espero que tenha sido proveitoso. Pedir desculpa se eu não... Eu vou sentar ali para tentar assistir, mas talvez eu vá embora se eu piorar. Enfim, obrigada, gente. Obrigado.